Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Diego Mangabeira. Vamos começar mais uma live semanal aqui no Instagram. Se você está ouvindo a gente, escutando, mesmo está assistindo ao vivo ou mesmo a reprise, você pode acessar e participar dessa live que acontece todos os sábados, basicamente né, no nosso Instagram, sábado de manhã no nosso Instagram. Se você não nos segue, é só acompanhar, seguir Diego Mangabeira no Instagram, que você vai poder receber as notificações, enfim, acompanhar o nosso trabalho também no Instagram. Bacana? Se você estiver no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast também, tá bom? Pessoal que está aqui ao vivo, gratidão por estar aqui. E bora começar. Hoje eu vou falar sobre um tema interessante que é como parar de mentir para si mesma, como parar de mentir para si mesmo. Né? E é importante falar sobre isso porque a gente tem que entender que o todo é mente, né? Se a gente entender, na verdade, as partes desse todo, né? Por que na verdade, a gente fala da tríade, corpo, mente e espírito? Existe um motivo para isso. Existe um motivo, inclusive, para você identificar como você reage no externo, principalmente, né? A mentira hoje o pessoal conceitua, por exemplo, de diversas maneiras, mas ao longo da história da humanidade, que é a nossa linha, né, aqui na Alquimia da Mente, para você que já está mais familiarizado aos nossos termos, a gente utiliza muito o conceito por exemplo, da matrix mental, né? Olha, tem gente aqui ao vivo da Malásia. Hey, good evening. Thank you so much. Thank you so much for being here. Uh, Quando você entende um pouquinho mais, você entende que ao longo da história da humanidade usaram terminologias, né? Que na verdade tem a ver com o que a gente faz todos os dias, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha todos os dias. E aí, nesse caso, hoje eu utilizo o termo fake news, né? Mas é mentira, né? E aí, nesse caso, como você, né, não vai ser uma análise externa, mas vai ser uma análise interna, como isso interfere dentro de você. Porque na maior parte das vezes, você pode estar mentindo para você em relação ao que está acontecendo no externo. Ou seja, você não desenvolve dentro de você uma argumentação, você não desenvolve, por exemplo, aquilo que você faz, né? Consequentemente, você pode correr o risco, inclusive, de não concretizar, não materializar, não criar, não manifestar a vida dos seus sonhos, né? Quando a gente pensa em relação ao entendimento, né, qual que é a neurociência da mentira, vamos dizer assim? Né? Existe, e eu vou falar um pouquinho né, tanto da nossa linha, que tem a ver com as antigas civilizações, como também os três cérebros que você possui. Tá? Então imagina assim, que você tem três tipos de cérebro dentro do córtex cerebral. Né? Logicamente que a gente vai ter mais outros, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Tá? Mas qual que é o primeiro cérebro? É o reptiliano, que fica aqui na nuca. Né? A gente chama de cerebelo. Né? E o cerebelo tem a ver o quê? Com as formas de decisão que você faz todos os dias baseado em repetições, ou seja, você tem um padrão comportamental. Em relação à sua mente subconsciente, como que ela reage? Ela reage por instinto, ela reage com a forma de sobrevivência, com o modo de sobrevivência, ela reage através do medo, né? E aí, no caso, é importante você desenvolver, entender um pouquinho mais como o mecanismo da mente subconsciente funciona? Sim, porque na maior parte das vezes, né, a gente pode dizer 90% dos pensamentos que você tem em uma rotina, né? Então todos os dias que você tem são baseados no seu passado, que a gente didaticamente chama, mas logicamente que não é realidade, porque basicamente tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, como também realidades paralelas de dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente didaticamente chama passado. Imagina que você repete todos os dias vários acontecimentos, várias atitudes. E essas atitudes, elas denominam dentro de você uma série de comportamentos. E esses comportamentos, quando repetidos, eles na verdade denominam quem você é, tá? Então você pode entender que a repetição é a mestra da perfeição, ou seja, todos os dias você levanta de um jeito, você vai no banheiro de um jeito, você toma café de um outro jeito, você na verdade, por exemplo, almoça de um jeito, você, enfim, a forma de direção, pegar o ônibus, metrô, bicicleta, moto, todos os dias, né, o carro, enfim, todos os dias você tem uma série de repetições que ao longo da sua vida trouxeram também estigmas que nós podemos chamar de, por exemplo, cicatrizes emocionais, traumas emocionais, crenças limitantes, traumas né, que podem ter acontecido do passado. Cada um denomina uma coisa diferente, mas logicamente o que eu estou falando aqui é simplista. E tudo tem a ver com a mesma coisa, que são acontecimentos do seu passado. Isso fica armazenado. E na maior parte das vezes que fica armazenado, você na verdade faz as mesmas coisas. Por isso que é tão importante você entender. Será que na verdade você não está agindo através dessa mente subconsciente apenas e não tentando reprogramar? Porque quanto mais você age por instinto, age por medo, você não está sendo você. Você não está agindo em essência. Bacana?
O segundo cérebro tem a ver com o cérebro límbico, o sistema límbico, né, que tem a ver com o seu cérebro na parte emocional. Então imagina assim, que lá no sistema límbico nós temos a amígdala cerebral. Nós temos a amígdala do pescoço, aqui da garganta, vamos dizer, e tem a amígdala cerebral. São dois tipos de amígdala, é o mesmo nome, mas são diferentes, inclusive a localização. A amígdala cerebral, na verdade, ela produz vários hormônios, neurotransmissores, e um deles que, na verdade, a gente conhece mais, né, é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E várias pessoas, né, você pode estar estressada ou conhece alguém que está estressado, principalmente, eu creio, nesse dia de hoje, está bem estressado com acontecimentos na família, no seu país, por exemplo, em relação àquilo que está acontecendo na sua profissão, financeiro e assim por diante. O estresse é normal, né? O estresse ele é algo natural, você tem que entender. Né? Quem fala que estresse é ruim, cuidado. Né? Porque o estresse faz parte do seu corpo. O estresse ele é necessário para você viver. Mas o que a gente tem, até no meu livro, né? Se você quiser encontrar aí um dos nossos 13 livros, né, que tem disponíveis para você comprar, vai lá na Amazon, procura Diego Mangabeira que você vai achar, que é como acordar com o pé direito todos os dias e ser motivado sempre. E eu explico um pouquinho do mecanismo do estresse, né? Então, pouco estresse, o seu corpo, na verdade, vai faltar muita energia para você fazer as suas atitudes. Pode até ser a ausência de dopamina, o hormônio do prazer. Nesse caso, o quê? Vai dar uma tristeza, frequência vibracional baixa. Você vai sentir que, na verdade, é a pior pessoa do mundo. E aí, no caso, você não vai ter forças para fazer o que você tem que fazer, né? E muito estresse é o quê? É a ansiedade, essa coisa, por exemplo, imediatista. É a geração TikTok, que, na verdade, julga as pessoas através de 15 segundos, né? E na verdade não significa nada, porque em 15 segundos não tem como avaliar alguém, né, gente? Você sabe disso. Mas enfim, então são os extremos. A maior parte das pessoas estão agindo pelos extremos. Então, pouco estresse ou muito estresse. Né? Pouco estresse, inclusive, a gente pode dizer em relação à depressão, né? Então, uma pessoa depressiva, clinicamente falando, né, ela tem poucas forças, ela não consegue levantar da cama, ela não consegue fazer. Logicamente, aí no caso a gente tem que identificar, né, até através de um especialista, de um profissional, qual tipo de hormônio, qual tipo de neurotransmissor está faltando, né? Contrapartida é o contrário também. Muito estresse, né? O que pode se acarretar? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o controle do estresse você pode até fazer através de um medicamento, de um remédio, né? Através de uma picadinha, sei lá. Mas o grande lance isso não vai substituir a maestria que você tem que ter com o seu corpo, né? Nada externo substitui a sua força, tá? Então, se você não sabe lidar com o seu estresse, sendo uma pessoa às vezes estressada, a gente pode falar até de astrologia, numerologia, por que não, né? Mas você talvez seja uma pessoa de atitude. Aí você fala, não, mas eu não sou assim. Mas você é. Né? Às vezes você está negando a sua própria essência. E aí que você tem que identificar. Por isso que o autoconhecimento ele não tem fim. Eu sempre falo isso para as pessoas. Como a nossa linha ela é esotérica, ela é ocultista, né? Eu sempre falo isso para você. Não importa o que esteja acontecendo agora, porque a nossa linha é atemporal. Não importa o que esteja acontecendo só agora no Brasil, ou mesmo no seu país, né, ou mesmo nos planetas que existem, nos universos possíveis, nas realidades e dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que eu estou falando aqui é baseado na lei natural, ou seja, nada vai mudar, porque se baseia na mesma lei que vale para as antigas civilizações como para o futuro. Né? Por isso que é tão importante você abrir os seus olhos, né? Então existe o olho aí, né, oculto, é para você abrir os olhos para a verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade, mas é a verdade com V maiúsculo, ou seja, existe algo que está acontecendo e sempre aconteceu com a humanidade e acontecerá com a humanidade, e aí quando você abre os seus olhos, você começa a identificar, caramba, peraí, eu creio que eu não tenho uma afinidade tão boa comigo. Por isso que até o tema hoje da nossa live aqui, no nosso vídeo, nesse podcast, é como parar de mentir para si mesmo, né? Para si mesma. Eu não estou falando das mentiras externas, eu estou falando de você mentindo para você, tá? E você admitir que você mente para você mesma não é algo que as pessoas aceitam com muita facilidade. Porque todo mundo quer ser perfeito, todo mundo acha que na verdade está certo. E aí entra a arrogância, né? A arrogância precede a ruína. Muito cuidado se você, na verdade, é aquele tipo de pessoa, porque aqui tem a ver o sistema límbico, né? E as emoções, elas lidam com essa mente mitos, que é uma mente que faz parte de nós, principalmente das antigas civilizações, que tem a ver com o quê? Você agir através só do emocional. Se a gente pensar em relação aos elementos da alquimia, né, os elementos alquímicos que a gente ensina, e a gente, né, para quem está nos nossos cursos, treinamentos, mentorias, a gente já sabe, mas você que está escutando agora, se você quiser até saber sobre mais do nosso curso, acessa lá diegomangabeira.com.br/cursos, bacana? E imagina assim, que o elemento que tem a ver mais com as emoções é a água.
né? E a água é o quê? Ela é mutável, né? Tô até com uma garrafinha de água aqui mostrando no vídeo, né? Mas a água o quê? Ela se mexe, né? Ela tá em todos os lugares. Nós temos 70% de água, o nosso planeta é 70% de água, né? Então ele não é finito, né? A água vai acabar. Não vai acabar. 70% do nosso oceano é água, né? A forma de extração para nós consumirmos essa água, inclusive, já existe faz tempo, né? Dessalinização e tal. Mas existe um sistema, existe uma matrix mental que, na verdade, impede a gente, né, você como eu, de ter acesso a essa água limpa. E não apenas do riacho, porque é água doce, ou mesmo do aquífero Guarani, que é tão importante para o Brasil, né? Tem muita coisa aí que, na verdade, sempre acontece. Na verdade, a gente só tem que abrir os nossos olhos para entender que existe um sistema, existe uma matrix mental que comanda o mundo, isso não agora, mas há milênios, né? E não é o objetivo dessa live, logicamente, né? Para quem acompanha a gente já sabe disso, que a gente sempre comenta disso, só para você não entender que, na verdade, é só o governo que está acontecendo agora ou outro governo. Não, tem uma mente clara, uma mente aberta para você entender o processo, o sistema. Existe um sistema sim. Se você que quer considerar como teoria da conspiração, beleza, né? Mas quanto mais você estuda, não existem coincidências, né? A gente sempre fala isso. Até mesmo física quântica, eu falo muito para vocês. Física quântica não foi descoberta agora no final do século XIX, começo do século XX, né? A gente pensa aí no caso o Niels Bohr, você vai ter o Planck, você vai ter o Heisenberg, você vai ter o Schrödinger, né? Basicamente, isso já existia nas antigas civilizações. Basicamente, eles redescobriram algo que já existia, né? E, na verdade, foi liberado esse acesso desse conhecimento para a humanidade naquele período de tempo que eu falei para vocês que foi no final do século XIX, começo do século XX, né? Então, assim, tem muita coisa. E eu sempre falo nessa parte aqui, em relação ao cérebro límbico, ao sistema límbico das emoções, que a percepção não é a realidade, né? Essa frase foi dita por um grão-mestre, inclusive o último grão-mestre dessa linha que nós seguimos, que é a linha pitagórica, ou seja, tudo é matemático. Pitágoras falava isso, né? Inclusive, tudo é geométrico. Então, se você tem um problema, você tem a solução, né? Foi o Gottfried Leibniz, né? O Leibniz disse isso no século XVIII. E, inclusive, ele foi mais revolucionário do que o próprio Isaac Newton na época. Mas você provavelmente não conhece o Leibniz, né? Porque os livros de história não contam sobre as pessoas que fizeram a mudança, mas as pessoas que têm marketing, né? Até hoje é assim. Você conhece quem tem mais seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, mas você não conhece as pessoas que de verdade estão transformando a humanidade, né? É sempre assim. Foi assim, é assim e será assim. Porque as pessoas gostam de quem é famoso, não gostam de quem transforma. Eu estou dizendo isso porque o objetivo daqui é a percepção não é a realidade. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é real, não é real. Por isso que você pode estar mentindo para você. Às vezes, o que você acredita piamente, não, isso é melhor para mim, para todo mundo. Eu vou fazer aquilo porque eu sei que é melhor, né? Que o pessoal chama de greater good em inglês, que seria o bem maior, né? O pessoal costuma manipular esse bem maior à sua própria mercê, né? E quanto mais você entende isso, talvez não seja isso. Porque a percepção não é a realidade, né? A gente fala isso porque eu estava vendo até um vídeo ontem, eu achei bem interessante a colocação, né? Um brasileiro, ele é lutador de jiu-jitsu, né? E ele tá agora na Suécia. Ele tava falando pra mim, peraí, aqui o que acontece no Brasil não é normal. Então aí ele começou a entender, caramba, o entendimento que eu tinha de realidade talvez não seja o mesmo entendimento de realidade que eu tinha no Brasil, né? Então assim, muito cuidado, você que assume a sua verdade. Por isso que eu falo, não é a verdade com V minúsculo. Todo mundo tem a sua verdade, a sua opinião, né? O pessoal gosta de falar de, como que é? É o meu ponto de vista, né? Mas o ponto é, existe a verdade com V maiúsculo. E ela é comum a todos, agora, ontem ou amanhã, né? Ela não vai mudar, pessoal. Então, quanto mais você muda, quanto mais você entra no desconhecido, mais você vai ser julgada para entender esse desconhecido. Por isso que a física quântica, se você vai entender profundamente, a mecânica quântica, as equações matemáticas, você vai estudar a fundo, porque o pessoal gosta de falar, né? Cocriação da realidade, né? Mas quanto mais você estuda, mais você vê que tudo é matemático mesmo. Você vai ter a equação, a fórmula matemática, você vai ter a equação de Schrödinger ali, você vai entender, caramba, peraí, isso tem um motivo para acontecer, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que na verdade existe essa equação que explica para mim que na verdade isso existe, né? E aí quanto mais você vai estudando isso, mais desconhecido você vai assumindo para você, caramba, você vai entendendo que eu achava que eu sabia, mas eu não sei, que é muito o fruto, né, a linha de trabalho que nós seguimos aqui na Alquimia da Mente. A gente fala isso muito para você. É uma linha socrática.
Sócrates, na verdade, disse lá no 500 a.C., sei que nada sei, né? Ele morreu, inclusive, que é a nossa linha também, né? Lutando contra a própria democracia. Eu falo isso muito para vocês, né? Porque a democracia não foi inventada agora, né? Mas os embates em relação ao que acontece ao longo da história da humanidade são muito antigos, muito, muito antigos, né? E aí tinha os embates na cidade de Atenas, porque Sócrates vai morrer ali com o Circuta, né? Que dão para ele cometer o suicídio, vamos dizer assim, mas na verdade eles mataram, assassinaram, né, lá em Atenas. Mas por quê? Ele não acreditava que aquele sistema, na verdade, fosse o melhor. Inclusive, não era o melhor e até hoje não é o melhor. Né? As pessoas se dividem e não entendem que, na verdade, existe um terceiro comandando. É o entendimento da dialética hegeliana. Então, ou seja, tem a tese de um lado, a antítese, a antitese e a síntese. Então, quando dois estão brigando, um terceiro está ganhando dinheiro e mais poder por causa de você. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo tem a ver com você entender que para de mentir para você mesma. Entendeu? Você tem que entender que todos têm a oportunidade de falar e devem ter, e todos têm a oportunidade o quê? De opinar, de entender novos pontos de vista, né? E quando você entende essa dinamicidade, que essa dinamicidade do universo, e pouco importa o que você acredita em relação à religião, né, a cor, raça, etnia, não tem nada a ver. O idioma que você fala, o país que você vive, pessoal, nós somos todos um. Mas você tem que entender que, em termos de espiritualidade, pouco importa o que você acredita. Porque né? E aí que eu quero dizer o quê? Muito cuidado se você vai para uma linha ideológica. Eu sempre falo isso, são sistemas de crenças. Aqui na Alquimia da Mente, a gente trabalha com sistemas de crenças, faz parte da nossa metodologia. Quais são os sistemas de crenças, alguns que você pode estar sendo impactado ou mesmo seguindo piamente achando que é verdade? Familiar, religioso, político partidário, econômico, religioso, que eu já falei, mas às vezes um culto, doutrina, alguma coisa que você segue, às vezes até mesmo um grupo social que você segue. Eu sempre falo grupo de minoria, muito cuidado com esses grupos de minoria que estão pintando agora, porque na verdade nós somos um. Se você vai só para uma linha, cadê a outra linha? Né? Porque você tem que entender que você não tem uma linha. Senão você não é espiritualista, você não acredita na espiritualidade. Entenda a espiritualidade não como espírito, eu sempre falo isso, mas como um conceito que de respiração. A verdadeira origem da palavra espiritualidade vem de inspirare, né? Que tem a ver com respirar do latim, né? Que veio de espíritos, que veio de inspirare, e depois lá do sânscrito, lá dos Vedas, veio de Atman, né? Mas os Vedas vieram também de outras civilizações, inclusive Atlantes e antes de Atlântida. Antes mesmo, depois dos dilúvios que aconteceram, ou mesmo desastres naturais que aconteceram ao longo do que nós chamamos de Terra, Gaia, né? Tiamat, também que é conhecida, é o nosso planeta. Então, quanto mais você estuda, né? Por isso que eu estou falando, hoje nós temos um mundo que age por essa mente mitos, que é só a mente emocional, né? E eu quero dizer para você, muito cuidado, porque quanto mais você mistura emoções, menos racional você estará. E aí agora eu posso migrar para a nossa terceira mente, né? Porque eu acho que você está conseguindo entender, porque eu estou construindo, né, a argumentação para você entender onde você está mentindo para você, né? Que às vezes é o excesso de emoções, ou seja, você não está raciocinando. E quando a gente vai para o terceiro cérebro, aqui no cérebro, eu vou falar depois do coração e do sistema digestivo, tá? Mas imagina, né? O seu cérebro tem essa parte que é nova, que seria a parte mais avançada, que é o nosso neocórtex, tá? E o nosso neocórtex, ele tem várias funções, até mesmo o frontal aqui, onde eu estou com o dedo na minha testa, né? Se você estiver me assistindo, ou mesmo se você estiver me escutando, imagina agora que eu estou com as minhas mãos aqui na minha testa, que é o pré-frontal. Imagina que essa área do neocórtex é responsável pela sua tomada de decisão. Ou seja, toda vez que você decide beber uma água, de você dirigir, né, por exemplo, o carro, parar, frear, você, por exemplo, decide sair com o seu amado, sua amada, você decide, por exemplo, escrever alguma coisa, você mandar uma mensagem. Todas as vezes que você faz isso, você está usando o seu neocórtex. O neocórtex ele é responsável pela nossa mente logos, né? Isso são conceitos até mesmo da filosofia grega, né? Então, logos tem a ver com lógica, né? A palavra lógica veio de logos também, que seria a parte racional, a parte que tem fatos, argumentação. E essa é a mente que, na verdade, a humanidade tem que migrar. Né? Nós estamos agora na era de Aquário, já não tem mais como você pensar numa era individualista que tem a ver com leão. E muito cuidado para dizer, não, aquela pessoa só é individualista.
Talvez não, você não está tentando entender às vezes o ponto de vista dela, porque ela quer a mesma coisa que você, mas de uma outra maneira. E aí, no caso, a união faz com que você entenda também a outra pessoa, tá? Eu quero dizer isso porque na era de aquário que nós estamos é o coletivo. Entendeu? Não se trata de igualdade social ou nada. Eu sempre falo isso para vocês porque não existe igualdade social, porque a desigualdade não é apenas econômica. Você acredita em algo e talvez seja diferente do que eu acredito, mas isso não te faz, ou não nos faz diferentes, mas nos faz iguais. Porque nós no universo, pessoal, somos uma partícula de energia. Como qualquer partícula de energia, nós somos diferentes e ao mesmo tempo a mesma coisa. O todo é mente, é que nem a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. E o que acontece muitas vezes com você, você acha que só está em cima e o outro só acha que está embaixo. Entendeu? É tudo uma coisa só. As polaridades, esquerda, direita, frio, calor, dia, noite, são complementares. Coloca essa uma coisa na sua cabeça, são complementares. Se existe um sistema, se existe uma matrix mental, e eu estou falando que existe, que deturpa a lei natural, e é o que está acontecendo agora, não só no Brasil, como no mundo, é o que está acontecendo, como aconteceu em gerações anteriores e vai acontecer. Porque quem domina, quem conhece essas mesmas leis que nós ensinamos aqui para você, através da nossa metodologia, cursos, mentorias, que chama Alquimia da Mente, podcast, né? Alquimia da Mente, são as mesmas coisas que eles ensinam, ou mesmo eles seguem para seguir a agenda deles. E se você não está seguindo a sua agenda, ou mesmo a agenda da própria humanidade, de evolução da humanidade, não a minha evolução, mas como um todo, a gente está seguindo a agenda de outras pessoas. Por isso que eu estou falando, talvez, aí entra, por exemplo, qual que é a mentira do neocórtex? É você mesmo com os fatos, você não acreditar. Aí você vira o quê? Uma pessoa egocêntrica, né? Novamente, vem a palavrinha arrogância. Guarda essa frase, arrogância precede a ruína. Pessoas arrogantes, elas não vão para frente. Ah, Diego, mas eu tô vendo muita corrupção, muita coisa assim, mentira, tal. Sim. E sempre aconteceu. E essas pessoas sempre caíram, né? Todos os impérios, você sabia que todos os impérios caíram? E tem até uma métrica, né? Você pode até procurar na internet, mas a contabilização, por exemplo, todo o Império Mongol, o Império Romano, o Império, por exemplo, Britânico. Tem até um livro, né, do Ray Dalio que ele colocou recentemente, que ele fala muito sobre isso. Eu esqueci agora o nome, tá? Mas ele fala até na Nova Ordem Mundial, né? Velha Ordem Mundial, como eu sempre falo com vocês. E ele narra, por exemplo, o que tem a ver com a ascensão de um império e o declínio de um império, né? O que tem a ver? Basicamente o quê? Né, os impérios eles crescem, mas eles decaem. E a gente está vendo isso com nossos próprios olhos. Mas, ao mesmo tempo, existem vertentes ideológicas, vertentes espirituais que vão acontecendo, que se baseiam nessa mesma lei natural. Por isso que quando você conhece a lei natural que nós ensinamos aqui, né, a alquimia da mente tem vários conceitos. E a lei natural rege todos os conceitos, porque ela não vai mudar. Às vezes o pessoal fala, é o Deus, é o Criador, é Buda, Krishna lá, é o grande arquiteto do mundo. Também não. Isso se baseia na lei natural também. Independente da sua religião, crença, culto, doutrina, independente do que você acredita, não vai mudar. Entendeu? E aí, no caso, as pessoas elas não conseguem entender. Por quê? Você não precisa de uma pessoa para mudar, você não precisa de um governo para mudar, você precisa de economia para mudar. Entendeu? Ah, Diego, mas tem gente que está passando necessidade. Eu não estou falando que não está passando necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a mente, né? O todo é mente. Por que não estão querendo desenvolver a mente de todo mundo, as pessoas pensarem, raciocinarem, neocórtex, né? Eu conheço várias pessoas ao longo da história da humanidade que fizeram o que fizeram porque elas têm o quê? Uma força interior muito grande. Por exemplo, ultrapassaram os próprios desafios físicos, materiais, financeiros e conseguiram chegar onde chegaram, né? Todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem algo para ensinar. Você tem algo a ensinar para mim. Eu tenho algo a ensinar para você. Esse é o verdadeiro conceito da humildade. Humildade não é pobreza. Eu sempre falo isso, cuidado. Não é bairro humilde, é bairro pobre, sim. Pobre materialmente. Né? Mas se você pega o nosso treinamento Hércules, o método Hércules, se você não quiser não conhecer mais, não conhece, acessa lá, diegomangabeira.com.br/cursos, entra lá. Né? Existem pessoas numa favela que são intelectualizadas. Né? E aí não é por uma vertente político-partidária. Não, elas conhecem Machado de Assis, conhecem Schopenhauer, conhecem Platão, né? E às vezes no Alphaville, no bairro rico, não conhece. Contrapartida, tem pessoas
numa favela, que na verdade o que elas têm medo, né? Por fazer o que fazem, às vezes vão pro crime, alguma coisa assim, né? E outras pessoas que também não favela que fazem a mesma coisa. Então, assim, no método Hércules a gente ensina mais sobre isso, que é, nós temos, dentro das prosperidades, nós temos 5 riquezas: física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Quando você detém as 5 riquezas, você tem a verdadeira prosperidade, entendeu? E todo mundo também tem a mesma função, né? Onde você estiver. Eu digo assim, de crescimento, a expansão, né? Não confunda ambição com ganância, né? Ganância é o poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, é o que a gente está vendo, né? E a ambição é algo de crescimento. A ambição não é algo, porque você só quer dinheiro. Não, é você, eu quero crescer. Você está aqui para evoluir, você está aqui para expandir. O universo expande. Por que você não está expandindo? Se você não está expandindo, você está morrendo, né? Então, assim, quanto mais você detém esse conhecimento, mais alinhado a aquário você estará. Mas se você ainda não entendeu o jogo, que é um jogo de separação, e não é de um partido político, não é de uma economia, não tem a ver com uma pessoa que vai mudar, um Messias, ou mesmo um Salvador, ou mesmo um político. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Quem mais mente para você é você. Porque você quer acreditar naquilo que só você acredita. E você não abre para enxergar os outros pontos de vista. E quando você começa a fazer isso, você desconstrói. E isso não é muito gostoso. Porque, pessoal, quando você usa a água, né? Porque a água ela é emoção, como eu falei no segundo cérebro. Mas a água também é o quê? Movimento, né? A água aqui, ó, eu tô aqui, ó, com uma garrafinha de água, vou pegar uma outra garrafinha aqui, ó. A água é movimento. Aqui, vou pegar meu própolis aqui, ó. Aqui tem própolis, ó. Tá vendo? Tá se mexendo. Quando você usa a água, o elemento alquímico da água para mexer a sua vida, você mexe com você, tudo aquilo que você acreditava não vale mais, tudo aquilo que na verdade você comia não come mais, tudo aquilo que você respirava não respira mais. E isso incomoda demais. Por isso que a grande maioria, a grande parcela da humanidade, eu poderia dizer 97% da humanidade, não gosta de mudar, não gosta de transformar, não gosta de tirar os hábitos, as crenças limitantes, os traumas. Eles se repetem. E se eles se repetem, você tem a mesma vidinha, o mesmo salário, as mesmas pessoas, você acredita no mesmo partido político, nas mesmas salvadores, no mesmo tudo. Você acredita em tudo, todo dia, todo santo ano, e você acha que você está certa. Isso não é espiritualidade, porque espiritualidade é respiração. Pessoal, você está limitando a sua vida. E quando você limita a sua vida, quem que é o responsável ou a responsável por você, pela limitação que você está vivendo? É você. Entenda que, na verdade, quem muda a tua vida é você. Do começo ao fim, por isso que é do princípio ao fim. Alfa e ômega, você tem a Ouroboros, né, que é um símbolo alquímico, esotérico, oculto, né? Então, da serpente comendo a própria cauda. Então, uma aliança, um anel é redondo. Os planetas é redondo. Por quê? Gaia, o nosso planeta Terra, é um ser o quê? De outra dimensão que nós conseguimos enxergar na terceira dimensão por estar nessa dimensão junto com a gente. Mas você acha que Gaia, Terra, não é um ser vivo? Você acha que nós fazemos tanta transformação assim? E até eu fico de cara com quem às vezes fica usando agendas aí, né? Mudanças climáticas. Cuidado, cuidado. Cuidado com agendas. É que nem eu pegar uma agenda. Vou pegar uma agenda aqui. Cuidado com agendas que são de outras pessoas. Pensa, entendeu? E aqui eu tô falando só de córtex cerebral. Imagina que quando a gente fala daqui, ó, coração, né? E nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos. O que? O nosso coração ele emite ondas eletromagnéticas. 40 mil neuritos sensoriais. Então, seu coração pensa. É científico. Eu não preciso provar para você, ou mesmo que você não acredita, não importa. Pessoal, a gente está chegando no momento que o que você acredita é irrelevante, porque já é provado cientificamente. E a ciência é o quê? É aprimoramento. A ciência não é algo enraizado, né? O pessoal às vezes fala, não, mas isso é ciência. Cuidado. Até nisso a gente tem que tomar cuidado, porque a ciência das antigas civilizações estava alinhado com isso que eu estou falando para vocês. Mas a ciência materialista, que nós temos há apenas 300 anos, se acha o quê? A última cocada, né? A do pacote, né? Sei lá, a última bolacha do pacote, né? Então, assim, muito cuidado, né? Porque nós somos evolução, nós somos movimento, nós somos água, 70% de nós somos água.
se você não está evoluindo, se você não está mudando para frente, construindo algo maior, né? Inclusive até mesmo lutando por algo que faz parte da transformação de um todo, cuidado, porque basicamente o que a gente está direcionando os nossos esforços para quem não quer que nós nos unamos. Pessoal, a humanidade unida, ela é imbatível. A humanidade dividida, ela é fraca. E todos os dias eles sabem dessa agenda, que não é uma agenda de um país específico, é uma agenda internacional, né? E eu quero dizer isso porque ela não é apenas só terráquea, né? O pessoal não gosta de falar disso, mas nós fazemos até parte do C5, né? CE5, do Stephen Greer, do Dr. Stephen Greer, e a gente estuda muito vidas, né, extraterrestres, porque faz parte, não faz, pessoal, não tem lógica. Nós fazemos parte de uma grande família galáctica, interplanetária. Sempre foi, sempre é, sempre será. Então, quanto mais você se expande, procura pessoas que possam ajudar, que são profissionais, que fazem parte de institutos internacionais, nós sempre buscamos isso. Mas uma coisa que a gente sempre busca é o quê? Deixa eu entender seu ponto de vista, deixa eu entender, deixa eu te ouvir. Entendeu? Você tem algo a falar. Todos nós temos algo a falar. Mas independente do que você acredita, se for diferente do meu, nós somos um. Nós somos um. Mas não deixa alguém dividir o que nós somos em uma carne, em uma só mente, em um só espírito. E o que está acontecendo é o quê? Sempre a divisão. E vai acontecer muito. Eu quero dizer para você, já aconteceu. E está acontecendo. Porque todos os fenômenos, toda a própria história da humanidade sempre se baseou nisso. Revoluções, né? Para dizer que é melhor assim, melhor assado, né? Mas o lema de hoje, que é o mesmo lema, eu sempre repito ele, mas é importante sempre você, o quê? A repetição é a mestra da perfeição. Para quem já conhece o nosso trabalho, sabe, eu repito muita coisa para sempre você lembrar, porque nunca vai mudar, a lei natural é atemporal, sempre se repete. E quando você entende a agenda deles, fica fácil de entender, peraí, isso aqui não é natural. Isso aqui, na verdade, está ferindo os princípios, né? A moral, a ética, né? E qual que é essa frase latina, do latim, que basicamente ainda se repete hoje, que é o dividere et impera, né? Dividere et impera. Divide, impera. Divide e conquista, tá? Isso já aconteceu, os romanos, né? Eu estudo muita história, eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, mas por quê? Precisa sempre estar evoluindo, né? Tem muita gente que num bairro pobre lê muito livro, mais livro do que pessoas que estão num bairro rico, como o contrário também. Todos nós temos algo a ensinar. Só que o ponto é, quanto mais você estuda, mais você entende que, peraí, essa guerra, esse movimento, essa revolução, a Revolução Francesa foi a mesma coisa, ou mesmo os populares contra os optimates, que aconteceram também em Roma, né? Júlio César de um lado, Magnus Pompeu do outro, é a mesma coisa que nós estamos enfrentando no Brasil, nos Estados Unidos ou mesmo no mundo, em qualquer país, França, Austrália, Japão, qualquer país. O que é? A divisão. E quem divide, conquista. Então, tese, antitese, síntese. Por isso que eu estou falando. É para você pensar diferente. Porque quando você começa a mentir para você, você não começa a raciocinar. E raciocínio tem a ver com o seu coração, que é intuição. A intuição é científica. Se nós pegarmos um átomo, dividirmos o átomo, dividirmos de novo, a gente vai cair no mesmo tipo de entendimento, inclusive da mesma conclusão. Inclusive, o prêmio Nobel, né, que foi de física quântica, que foi ganho esse ano. E foi por causa disso, que na verdade tem a ver com a não localidade, né? Eles conseguiram provar de novo que nada é local, ou seja, às vezes você deseja alguma coisa, mas ela acontece de uma outra forma. Não é assim que acontece às vezes com você? Você queria de um jeito e acontece de outro, mas tem objetivo. Inclusive, às vezes acontece de um jeito completamente diferente, e aí no caso tem um objetivo que é para levar num resultado diferente, tá? E quando você aceita mais o que acontece, né, eu não estou dizendo para você abaixar a cabeça, mas comece a entender por que aquilo aconteceu. Aconteceu por um motivo. Mas toda ação tem uma reação, né? Como o karma, que eu sempre falo para vocês, né? Toda ação tem uma reação. Então, ou seja, uma reação diferente cria uma ação, que de novo volta alfa e ômega, né? O princípio e o fim. Todo problema gera uma solução. Toda consequência gera uma causa. Então, assim, é o que está acontecendo agora. Então, perceba que às vezes você pode estar mentindo para você, às vezes me desanimando. Cuidado, né? Porque aí o desânimo, na verdade, não é a verdadeira reação que você tem que ter, mas tem que ter força, tem que ter estamina em inglês, seria virtude, vigor.
né, para você conseguir levantar a cabeça, olhar para frente e continuar a sua batalha diária, tá bom? Outra coisa, né, tem outro cérebro. Eu falei do córtex cerebral, das 3 áreas, falei do coração e agora para finalizar que eu vou falar do seu sistema digestivo. O seu sistema digestivo, ele fala com você, ele tem 1 milhão de neurônios. Ele tem 1 milhão de neurônios. Então, cuidado com essa linha, eu sempre falo isso. Cuidado com essa linha de você acreditar apenas em inteligência artificial. Deixa eu beber uma água aqui. Beba água, viu, gente? Inteligência artificial, que só fala disso aqui, né? Tem até vários seriados, eu tava assistindo alguns, né? Lógico, né? Porque todo seriado tem uma agenda também, ele segue a mesma agenda que eles querem, né? Do governo oculto. Então, assim, só fala de cérebro. Então, você tá aqui apenas? Não. Você tá aqui apenas? Não. Você tá também aqui? Não. Né? Então, você tem 3 cérebros, né? O córtex cerebral, você tem o seu coração e você tem o sistema digestivo. Não é à toa que quando você tem raiva, né? A medicina integrativa que estuda isso. Quando você tem raiva, ai meu fígado, né? Ou mesmo você fica muito estressado, você começa a ver o quê? Os seus rins, eles não conseguem filtrar mais o seu sangue. Você tem problemas, né? Tem gente que às vezes precisa fazer hemodiálise. Você não consegue, por exemplo, ter uma digestão adequada. Você não consegue, por exemplo, ter relações sexuais. Por quê? Tudo está integrado. Pessoal, não faz sentido. Se alguma coisa está acontecendo com você e você não está identificando a verdadeira causa, é porque você ainda não achou ela. Ah, mas eu já tentei de tudo. Lógico que não. Se já tentasse de tudo, você teria achado a verdadeira problema. Né? É que nem o médico. Por que o médico, ou a médica, né, te manda fazer exame? Né? Porque antigamente os médicos sabiam, né, de cabeça. Ah, não, mas hoje tem muita coisa. Sim, tem muita coisa, lógico, né? Mas ao mesmo tempo, o quê? Manda fazer exame, né? Manda fazer aquele exame, manda fazer aquele exame, manda fazer o outro ali, sangue na urina. Pra quê? Pra identificar a verdadeira causa. É a mesma coisa que você tem que fazer com você. Quem que é o maior alquimista da sua mente, né? Inclusive, no século XVIII, os médicos ainda estudavam astrologia. Né? No século XVIII, os médicos ainda estudavam astrologia. Né? Por que os médicos deixaram de estudar astrologia? Você sabia disso? Né? Você sabichona, você sabichão aí? Pessoal, estuda mais, leia mais. Mas utilize esse conhecimento não para divisão. Utilize esse conhecimento para união, tá? O que acontece com as pessoas que se dizem mais intelectualizadas, elas dividem. Né? Arrogância precede a ruína. Muito cuidado, você está mentindo para você achando que você sabe mais. Quem sabe mais nunca admite que sabe mais, pessoal. Sempre foi assim, sempre é assim, sempre será assim. Cuidado com seus amigos, suas amigas, aquelas pessoas que se dizem sabichonas. Né? Porque você pode saber mais, mas isso não te faz você ser superior a alguém ou inferior a alguém, né? Porque eu conheço várias pessoas, empresários, pessoas no mundo inteiro, né? Eu viajo o mundo, né? Eu fui para vários continentes porque o meu objetivo é expansão, pessoal. E vai chegar uma hora que a gente vai o quê? Vai para outro planeta, sim, né? Abrir essa família intergaláctica de outros seres, né? Se a gente está brigando aqui por raças, imagina quando chegar, né? Na verdade, chegar não, né? Quando for aberto o disclosure, né, que nós já fazemos parte de uma família intergaláctica, que os ETs, extraterrestres, que são tão temidos, Hollywood sempre coloca eles com os filmes que querem destruir o mundo, eles não são nada disso. Eles querem o nosso bem, eles são amigáveis, né? Meio que eu estou viajando agora, mas faz parte o quê? Daquilo que é real. Se você estuda, você vai saber, né? E eu quero dizer isso porque quanto mais você se abre, mais você se abre. Né? Nossa, Diego, que óbvio. Sim, Einstein diz, uma mente que se expande nunca retorna ao tamanho original. É a mesma coisa que eu convido você. Se você está mentindo para você, você não quer expandir. Ah, Diego, mas isso não é mentira, Diego, né? Tem gente, não é mentira, eu estou escondendo para não acontecer algo pior. Você está mentindo, né? Você está mentindo. Seja honesta. Se você acha que está mentindo para alguém, você não está sendo não honesta com a outra pessoa. Você está sendo desonesta com você. A mentira, pessoal, é que nem uma erva daninha. É uma erva daninha. O que a erva daninha faz? Ela suga, né, seiva bruta, seiva elaborada da planta. E ela o que? Faz com que, às vezes, a planta, né, eles vivem em harmonia, entre aspas, mas o que? Está sempre sugando. É que nem, por exemplo, sanguessuga, sabe? Antigamente, né, usava, até hoje, né, tem algumas culturas que utilizam a sanguessuga, que é um método da sangria, né, para tirar às vezes um veneno, alguma coisa assim.
mas a sanguessuga foi usada muito pela medicina. Até se a gente vê os livros do Da Vinci, né? Os sketches, como chama em português? Os rascunhos que ele tem, né? Você vê que, na verdade, ele lidava muito com a sangria, né? Naquela época era normal. Qual que é a época do Da Vinci? Era em 1498, mais ou menos. Então, o que acontece? Tudo tem um motivo para acontecer, né? E tudo tem uma forma de acontecer, mas uma coisa sempre vai ser real e sempre vai repetir, que é a lei natural, né? Se você não sabe nada sobre a lei natural, continua com a gente aqui na Alquimia da Mente. A gente tem muito conteúdo gratuito, que tem os vídeos, os podcasts. E para quem quer dar um próximo passo, logicamente que a gente sempre convida aqui para participar dos nossos treinamentos. Eu falei do Hércules, método Hércules, tem o Quantum Waves, segredos da lei da atração. Se você quiser fazer o seu mapa astral, né? Mapa astral da Alquimia da Mente. Tem o nosso maior curso, que é a Academia da Alquimia da Mente, para você que quer se tornar um alquimista da mente. Também tem. Tem muita coisa, né? Não sei se eu esqueci alguns, mas dá uma procurada. Quer comprar nossos livros? Procura Diego Mangabeira na Amazon, enfim. O grande lance é a expansão. Se você não quiser comprar, não fazer parte, tudo bem também. O grande lance é, nós nos conectamos por um motivo. E esse motivo não pode ser o mesmo que você teve no primeiro contato. Porque se você está querendo mudar, você vai mudar todos os dias. Não é só hoje, não foi só ontem, todas as vezes. E quanto mais você evolui, quanto mais você entra de verdade de cabeça em aquário, no seu nível de consciência atual, mais você vai ver, caramba, há um ano atrás, olha como que eu pensava. Aí daqui a um ano para frente, né, do que nós chamamos de tempo, né, olha como que eu estou pensando diferente, e assim por diante. E aí, no caso, ao invés de você, às vezes, sentir pena de você, né, às vezes, por exemplo, pensar sobre o que você pode fazer, né, essa dúvida, né, porque eu sempre falo, a dúvida gera incerteza, a incerteza gera o medo gera a raiva pode gerar o ódio, e o ódio pode levar a tristeza, que pode levar a depressão. Ou seja, de uma partícula ínfima, você gera o macro. Então, por isso que o que está embaixo, o que está em cima, o que está em cima, o que está embaixo. Tudo é correspondente, tudo é polar. Então, se você, na verdade, não usa, você pode saber, você pode ter lido o Caibalion 3.000 vezes, mas se você não usa o Caibalion, o mesmo textos esotéricos, alquímicos, espirituais, livros espirituais que você compra, mas está parado ali na sua estante e você não lê, né? Não serve de nada. Conhecimento, pessoal, existem três coisas. Existem a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Informação, conhecimento e sabedoria. Muito cuidado, eles são diferentes. Procure sempre ter os três, mas procure por você mesma, com você mesmo, né? Procure por você, tá? Não fica falando fake news, cara, é mentira. O que não é verdade é mentira, acabou, né? Ah, mas é um outro termo. É sempre assim que eles trabalham. É o óbvio, né? Hoje, por exemplo, a verdade é mentira, a mentira é verdade. Hoje é o que estão fazendo, né? O óbvio, né? Tem até um conto de fada que narra muito disso. Você gosta de conto de fada? João e Maria, né? Você tem lá o Chapeuzinho Vermelho, né? Até do vários clássicos. Você tem o clássico lá em relação ao rei Stanu, né? Eu esqueci agora o nome, mas basicamente são tecelões, mas eles querem passar a perna num rei, né? E aí, no caso, eles falam que estão desenvolvendo o maior tecido da história da humanidade para o rei, né? E aí eles recebem um dinheirão para fazer esse tecido, mas na verdade é transparente, não tem nada lá. E aí eles enganam o rei, ganham esse dinheiro, eles fogem, mas aí, no caso, o rei vai lá mostrar esse tecido para a população. Aí a criança, né, sempre honesta, sempre sincera, criança não mente, né, gente? Ouça as crianças, porque a criança ainda tá, se for pensar em níveis de ondas, né, ela ainda tá aqui, né, no teta, né? Depois pro delta, depois pro beta, depois pro alfa, depois pro beta, depois pro gama, né? A roupa do imperador, é isso mesmo, né? A roupa nova do imperador. E aí a criança aponta pro rei, o rei está nu. Essa é a verdade, pessoal. O que está acontecendo agora com o Brasil, com o mundo, qualquer planeta, é isso, é uma dominação. Então, quando você entende que a dominação sobre a mente não é só sobre os meios de comunicação, os meios econômicos, por um partido político ou mesmo por uma pessoa, mas é o sistema. É muito mais complexo, é muito mais profundo. E aí, quanto mais você sai dessa matrix mental, mais você começa a enxergar. E não precisa de mim, não precisa do pessoal da equipe aqui da Mangabeira Academy. Você vai enxergar por você, né? Você vai entender que, peraí, cara, existe alguma coisa. Não faz sentido. Isso é óbvio. E se o óbvio hoje não faz sentido, aonde estamos vivendo, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem algumas perguntas. Obrigado, viu, Ju?
Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que o Thiago falou alguma coisa. Por qual curso começar, mas eu acho que tinha mais um comentário. Acho que eu não tô conseguindo subir aqui. Por algum motivo. Pessoal, se você quiser fazer uma pergunta, usa o balãozinho aqui, que eu consigo ver. Deixa eu só ver aqui se tem uma pergunta. Não tem, mas o Thiago aqui, né, ele perguntou por qual curso começar. Né, se você estiver escutando a gente no podcast, também deixa os comentários, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Depende do que você está procurando, né? Dá uma olhadinha no nosso curso, no nosso site, diegomangabeira.com.br/cursos. Mas, por exemplo, se você está procurando prosperidade, eu indicaria o Hércules. Se você está procurando cocriação da realidade, procura o Quantum Waves. Lei da atração, né? Segredos da lei da atração. Se você quer... Deixa eu clicar aqui. Se você quer fazer o seu mapa astral para entender, até revolução, talvez você tenha um mapa astral, você quer entender esse ano, né? Você fez seu aniversário agora, você quer entender como que vai ser o ano daqui para frente, faça o mapa astral da alquimia da mente. Ou mesmo, se você quer se tornar um alquimista da mente, né? Clica lá, você vai achar a Academia da Alquimia da Mente, e aí, no caso, você pode se inscrever. A gente está com lista de espera agora, né? Mas você pode colocar todos os seus dados que a gente vai entrar em contato. Eu ou alguém da equipe vamos entrar em contato com você. Tá legal? Acho que é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui porque agora a gente vai ter o checkpoint com os alquimistas da mente que fazem parte da Academia da Alquimia da Mente. Ah, legal, Tiagão. Tô ouvindo todos os seus podcasts. Obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, eu quero agradecer de coração, né, a todos vocês. Vocês sabem que, na verdade, a gente faz de coração todo o nosso conteúdo para você se abrir, né, enxergar esse olho, né, como sempre fala, que é o olho da verdade, não a minha verdade ou a sua verdade ou a verdade de alguém, mas a verdade com V maiúsculo. Ela machuca, sim. Ela é honesta, sim. Tem até uma frase do Lao Tse que eu acho que ela resume bem, só pra gente finalizar, que é: a verdade não é agradável. Agradável não é a verdade. Ou seja, a verdade ela não é agradável. Você saber o que está se passando com o mundo, você descobrir que existe uma agenda global, isso ao longo de milênios não é agradável. E agradável não é a verdade. Se você procurar algo simples, algo fácil, que não dê trabalho, não é a verdade. Ela é algo mentiroso. Por isso que eu falo para vocês, eu acho que eu creio que eu posso finalizar, né, essa live aqui com vocês, que sempre às vezes é meio aula, né, sei lá do jeito que eu faço aqui, mas enfim, o grande lance é para você se abrir. Quanto mais você se expande, não é apenas aquela coisa liberdade para dentro da cabeça, paz e amor, não é assim. Às vezes você vai ter que ter raiva para fazer o que você tem que fazer, né? Numa raiva negativa, né? A raiva serve o quê? Para você despertar hormônios, ação, neurotransmissores para você, caramba, eu tô atrasado nisso, vamos fazer, né? É para você o quê? Movimentar-se. Tá? Então, assim, por exemplo, se está tendo um incêndio, você tem que correr. No incêndio, você não vai andar devagar. É a mesma coisa na sua vida. Tem momentos e momentos. Tem coisa que é importante, tem coisa que é urgente. Faça aquilo que você tem que fazer agora. Mas não impeça você também de fazer aquilo que você já tem que fazer há milênios, tá bom? Gente, é isso aí. Pro pessoal da academia aí, eu vou abrir lá no nosso canal do Telegram o nosso checkpoint semanal, beleza? Beijão pra vocês, um abraço, muita luz e prosperidade. A gente se vê aqui mais vídeos, podcast e curso, mentorias, tá bom, gente? Até mais, tchau, tchau.